papel da família no desenvolvimento de cada indivíduo é de fundamental importância porque geralmente é no seio familiar que são transmitidos os valores morais e sociais que servirão de base para o processo de socialização da criança, como também a formação do seu caráter. É a família que muitas vezes nos fortalece e nos ajuda a resolver muitos de nossos conflitos pessoais. Mas quando o assunto é a importância da família na recuperação de um dependente químico, no programa Independente de hoje é sobre esse assunto que conversamos. Não saia daí. Padre, segundo o dicionário, a palavra família significa a unidade básica da sociedade e que liga as pessoas com um laço afetivo. Pensando nisso, qual que é a importância da família quando a gente fala de prevenção ao uso de drogas? A família, vou citar a Universidade de Harvard, a família é mais importante para esta pesquisa que fizeram lá, para sobriedade e prevenção é mais importante do que religião. A família é base da sociedade e quem tem uma boa família, muito boa, dificilmente tem um jovem drogado. E se fica drogado, ele sempre recupera. O senhor falou que o filho, muitas vezes, é vítima da família. O que o senhor pode falar sobre isso? É porque se um pai é alcoólatra, tem 2 filhos, em todo o mundo, um vai ser alcoólatra. Se tiver 3 filhas, uma vai se casar com alcoólatra. Não posso falar sobre cocaína e crack nisto, mas sobre álcool tínhamos tempo de pesquisar há anos. E pai bom geralmente tem bom filho, mãe menos, mas dá bom filho ou filha também. E a sua infância, a sua adolescência, como que foi? Como que era essa estrutura familiar nessa época? Era ótimo, sempre foi ótimo. Eu tenho 35 anos e 20 anos de adicção. E eu comecei bebendo cerveja e fumando maconha. E achava que poderia levar a vida desse jeito. Sempre tinha uma dupla personalidade, né? Em casa era de um jeito, na rua era de outro. Seus pais não sabiam, então? Meus pais, eles, não sabiam, né? Depois de um tempo, assim, depois de uns 3 anos de uso, assim, eles descobriram. Eles descobriram algumas vezes já, né? Eu em casa com a droga, fumando e tal. Mas eu sempre, eu sempre manipulava, né? Eu sempre moldava assim a situação ao meu favor. E consegui controlar por 19 anos e 8 meses. Que aí eu mudei da droga de preferência, né? E os últimos 2 meses antes de eu me internar foram bem drásticos, bem tristes assim, né? Eu mudei para o crack e eu não queria saber nem de comer, né? Eu fazia de tudo para usar a droga que eu queria. Cedo, tarde, à noite, madrugada. Eu tive uma estrutura familiar, a estrutura que a gente tinha era de classe média. Só que o que aconteceu? Quando o meu padrasto saiu de casa, que eu tinha ele como um pai, me criou desde os 2 anos. Quando ele saiu de casa, eu já tinha o meu mais velho. Minha mãe olhou pra minha cara e falou, agora como é que vai ser? Como se fosse cobrando. Você tem um filho, você tem que se virar. E foi nessa época que eu comecei com a adicção. Porque o que eu fiz? Estudo eu não tinha porque eu não estudava. Não porque não tivesse tido. Eu estudei balé, estudei inglês, né? Mas eu não queria saber de nada. Meu negócio era estar misturada no meio das piores qualidades de gente que tinha. Tenho meu filho de 24 anos. Na época ele se revoltou, né? Quando soube que eu era usuário. E os outros eram pequenos.
Elas têm duas, uma com 5 anos, a outra com 7, elas não entendiam direito o que estava acontecendo. Eu sabia que eu estava doente, que era o que eu falava para elas. E o de 13 anos ele presenciava, porque muitas vezes eu fazia um uso demasiado, que chegou uma época que já não estava mais fazendo efeito no meu corpo. E às vezes ele passava a noite inteira comigo, né? Porque eu passava mal e ele ficava a noite inteira comigo acordado. Minha família que me trouxe para cá, né? Morávamos eu e meu pai apenas, né? E uma amiga que trabalha aqui na instituição alertou minha família sobre a possibilidade da minha internação aqui, né? E, enfim, a minha prima alertou meu pai e meu pai me trouxe para cá. No começo eles perguntavam e eu mentia, né? Eu não falava a verdade. Eu falava que eu não estava usando e que eu tinha parado, mas eles perceberam com as ações, né? Começava a ficar fora de casa, dormia na rua, comecei a faltar do trabalho, perdi meu estágio concursado. Então eles foram percebendo e começaram a me orientar, né? Se eu não parar, a gente vai ter que tomar alguma atitude mais drástica. A minha vida na infância foi num orfanato lá em Araras, que chamava-se Berço da Fraternidade, que hoje não existe mais. O casal de senhores já faleceram e esse local foi doado para o Hospital Psiquiátrico Saião, que fica em Araras, que é muito famoso lá em Araras. Então, eu nasci lá, saí de lá com 13 anos, que eles me mandaram para trabalhar numa casa de família, de empregada doméstica. Na minha vida inteira, eu sempre me senti inferior, excluída. Eu tinha ódio do mundo, das pessoas e de Deus, porque eu não tinha pai, porque eu não tinha mãe, porque eu não tinha família, né? E eu me cobrava muito e eu me punia, eu me punia por isso, sabe? E isso é muito doloroso, porque assim, uma pessoa que tem uma estrutura familiar, tem uma referência, sabe? E tem um pai e uma mãe para direcionar para o mundo, já é difícil. E imagine quem não tem, né? Então foi difícil para mim. Você tem filhos? Eu tenho filhos, eu tenho 4 filhos. Um vai casar agora, né? Mora com a namorada que mora lá em Araras, né? 2 foram para adoção. E um está com a minha ex-sogra, uma menina de 1 ano e 4 meses, né? E essa menina de 1 ano e 4 meses eu vou lutar por ela, porque eu tenho o direito de lutar pelo aquilo que eu desejo, né? E ela é a minha filha, eu vou lutar por ela. Né? Algum dos seus filhos faz uso de drogas? Olha, eu só tenho acesso ao meu filho mais velho, de 17 anos, de vez em quando ele vem me ver. Mas os 2 eu não tenho acesso, que eles foram adotados, e a minha filha de 1 ano e 2 meses, que a minha ex-sogra cuida. Teus pais que te trouxeram aqui ou você que pediu ajuda? Então, eu nunca quis ser internado. Essa é a minha primeira internação. Minha mãe sempre me ajudou, né? Já ficou brava comigo, já tentou brigar, já tentou pôr detetive atrás de mim, já tentou usar várias formas para ver se eu conseguia parar, né? Para ver se eu parava. Aí ela conheceu o amor exigente e aí ela viu uma nova forma de tratar, né? De conversar comigo. E aí a partir daí ela acabou me dando uma liberdade, mas, né, tirou umas outras. Né? Eu não pegava mais carro, não tinha mais a liberdade que eu tinha. E foi então que, né, ela conversando e falando que eu precisava querer, né? Que a força, né, eu falava que se fosse numa involuntária, eu não ia ficar, com certeza eu não ia. Acho que eu nem ia entrar numa, que eu ia me acabar antes. Eu queria era isso. Não tinha nenhuma obrigação com a minha esposa, com minhas filhas. Eu
estava fazendo totalmente do modo errado, né? Essa família levando, né, o que eu precisava fazer, né, minhas responsabilidades, meus deveres, meu trabalho, eu estava deixando para lá para querer saber só da minha substância de preferência. Eu não vejo 2 filhos meus. Eu falo que eu não tenho família, né, de origem, assim, de sangue. Mas eu tenho, assim, essa família é a minha família. O meu mais velho, ele não tinha muito, ele foi criado comigo, mas só que naquela base. A minha mãe sempre se meteu na criação. Tanto é que ele não me chamava de mãe, ele me chamava pelo meu nome. E ele chamava de mãe, então a gente não teve muita aproximação. E agora, até estava comentando com as meninas esses dias, agora a gente está tendo aquela aproximação de mãe e filho, depois que eu estou aqui dentro. De chegar, dar um abraço, de dar um beijo, de ter um carinho. A gente não tinha isso. Mesmo antes da minha dicção, a gente não tinha isso. Os outros pequenos, no caso, como eu não tenho mais família, que minha mãe é falecida, meu pai também já faleceu, então as crianças, eu conversei com a assistente social que me acompanhava, que é também daqui, da Fundação do Padre Haroldo, né? O Além da Rua, que foi uma equipe que me deu apoio total quando eu pedi ajuda. E a assistente social pegou e colocou eles, no caso, no abrigo. Só que a cada 15 dias eu vejo, eles trazem para me ver. E quais são os seus planos para quando você sair daqui? Eu vou concluir meu curso superior em Segurança da Informação, falta 1 ano e meio só. E talvez eu faça arquitetura, vou continuar estudando e trabalhar na área também de tecnologia e projetos. Voltar a trabalhar, retomar minha família, porque eu também tenho uma família que eu, por conta da adicção, deixei completamente desguarnecida, né? E é tocar a vida pra frente, sóbrio. Eu quero só trabalhar saindo daqui. Trabalhar, pagar um aluguel. Depois que eu tiver estrutura, assim, psicológica e financeira, né, eu trago a minha filha de volta. Saindo daqui, eu quero voltar a trabalhar com o que eu mais gosto, que no caso é a parte de culinária, né? E primeiramente voltar a ser mãe. O pai tem que dar bom exemplo. Não beber. A mãe tem que mostrar aquele amor que ela tem e lembrar que este é a minha carne, e o jovem, entendendo estas coisas, mais facilmente sai do submundo de droga. Quando eu decidi procurar ajuda, foi uma coisa que eu decidi sozinha, depois que eu compartilhei com ele. Que foi no dia que a minha mais nova chegou para mim e falou: mãe, não tem nada para a gente comer. E foi falta de responsabilidade minha. Eu pegava o dinheiro, era tudo para o consumo de droga. E aquilo ali me doeu. Que aí foi cair a minha realidade, cair a ficha do que eu estava fazendo. Além de eu estar estragando a minha vida, a minha saúde, eu também não estava dando estrutura aos meus filhos.